Será que tudo que a Sofia fez no final da quarta temporada foi só para preparar o terreno para aquele grande massacre? Ou ela tem outros planos? Será que a Julie ou o Victor vão conseguir avisar todo mundo antes que isso aconteça? Como diz a música de abertura da série, a gente tá cheio de será para a quinta temporada, que é a última da série. E nesse vídeo nós vamos tentar responder alguns desses serás. Sabendo que a quinta temporada vai ser a última da série, a gente não pode mais parar para olhar alguns acontecimentos como se fossem só pistas soltas e aleatórias, né? A série não tem mais 10 caminhos para abrir, ela precisa começar a fechar o ciclo e, na minha opinião, o grande evento que está sendo montado para o fim da série é o massacre da cidade. E isso não vem do nada, a gente conhece essa história de massacre desde que viu o Victor criança, depois de uma tragédia absurda, andando simplesmente por aquela cidade cheia de corpos. Aquilo não só foi um trauma isolado do passado dele, aquilo parece ser o destino natural de cada ciclo quando ninguém consegue quebrar as regras do jogo. É como se a cidade chegasse num ponto em que tudo desaba, todo mundo morre, sobra uma criança traumatizada e o ciclo recomeça de outro jeito. E aí você junta tudo isso com o que a Sofia fala no final, porque ela diz que ficou escuro porque eles estão quase no fim e ainda manda aquela ideia de acender o fósforo e assistir tudo queimar. Cara, isso não parece uma fala de alguém improvisando maldade, parece alguém sabendo exatamente qual fase do jogo chegou, como se ela já tivesse visto isso acontecer antes muitas vezes. Inclusive o Menino de Branco também já tinha cantado essa pedra lá atrás quando ele deixou claro que eles estavam ficando sem tempo. Então quando você coloca uma coisa lado a lado com a outra, a sensação é essa. A temporada final não vai ser só sobre sair da cidade, vai ser sobre impedir que o massacre aconteça de novo. E aí é que entra o detalhe dos talismãs, porque a Sofia sair de casa em casa recolhendo os talismãs não é um detalhe pequeno, é praticamente tirar o último pedaço de segurança que os sobreviventes tinham. Durante muito tempo, por mais bizarra que a cidade fosse, existia uma regra mínima ali. Entrou em casa, pendurou o talismã, fechou tudo direitinho, você tinha uma chance de atravessar a noite sem que algo acontecesse com você. Agora você imagina tudo isso sumindo da noite pro dia. Imagina a noite chegando e ninguém tendo mais a certeza de onde pode se esconder. É por isso que eu não compro muito essa ideia de que os talismãs ficaram inúteis só porque a árvore de garrafas foi arrancada ou porque ela funcionava como uma espécie de janela para os túneis. Se os talismãs não importassem mais, por que a Sofia perderia tanto tempo roubando todos eles? Não faz sentido, ela não faria esse esforço inteiro por enfeite. Só que aqui existe uma possibilidade ainda mais estranha. Talvez ela não tenha jogado os talismãs fora só para destruir a proteção natural. Talvez ela esteja posicionando esses talismãs para o próximo ciclo. Como se quando tudo desse errado de novo, outro, entre aspas, novo Victor, outro sobrevivente perdido pudesse encontrar aquilo no futuro do mesmo jeito que o Boyd encontrou no ciclo atual. Eu não vou cravar isso, mas combina muito com a lógica cruel de From. A cidade destrói as pessoas e ao mesmo tempo deixa as migalhas para a próxima rodada. E é aí que a Julie e o Victor ficam importantes demais na trama, porque o Victor viu o depois, ele viveu a consequência do massacre, ele sabe mesmo que de forma quebrada o que acontece quando a cidade chega nesse ponto. E já a Julie tem outro tipo de acesso, porque ela, como Storywalker, ela pode ver momentos que ninguém mais consegue ver. Ela já teve contato com aquele cenário do massacre, já viu coisa que não era para uma pessoa comum ver. Então talvez a quinta temporada coloque os dois numa posição muito específica, o Victor reconhecendo os sinais e a Julie tentando descobrir os gatilhos. Para pensar junto comigo, se eles descobrirem o que causou o massacre anterior, talvez consigam impedir o próximo, e se eles impedirem o massacre, talvez seja exatamente isso que quebra o ciclo. Esse é o peso real da temporada final, na minha opinião. Não é sobre quem vai sobreviver, é pior. Se o massacre acontece, acabou, os personagens morrem, ninguém sai, e o Ethan pode virar o novo Victor preso ali sozinho, carregando a memória de todo mundo. Agora, se eles impedem isso, aí sim a cidade pode perder uma peça central do próprio mecanismo. E na minha opinião, pode ser que talvez aí os ossos entram em cena, porque o Jade e a Tabitha não tiraram aqueles ossos de lá por acaso. Se aquele lugar era parte do ritual, se aqueles restos ainda sustentam alguma coisa dentro dessa lógica da cidade, tirar tudo dali pode ter mexido numa estrutura muito antiga, pode ter enfraquecido o acordo, pode ter aberto uma falha e pode ter criado
dado a primeira chance real de quebrar essa maldição dessa repetição e esse looping. Mas claro, em From, quando alguém abre uma porta, normalmente tem algo muito pior esperando do outro lado. E falando em coisa pior esperando do outro lado, a Fátima virou uma das maiores perguntas para a 5ª temporada, porque agora não é só mais ela está conectada com os monstros, não, agora ela atravessou uma linha que ninguém ali tinha atravessado daquele jeito, e o mais curioso é que não começou no final da 4ª temporada, a série veio cozinhando isso desde aquela fase em que ela comia terra, sentindo desejos bizarros, parecia que está carregando uma coisa que não era exatamente um bebê comum, e depois a gente viu que aquilo se transformou no monstro sorriso, só que talvez aquilo fosse só metade da tragédia, a outra metade era o que isso faria depois com ela, quando a gente vê ela falar pro Boyd e para o Ellis lembrarem de quem ela era antes disso tudo acontecer, cara, o peso é demais, é um peso muito grande, porque a frase pode significar duas coisas, pode ser ela dizendo, eu vou embora agora, acabou, essa versão humana minha morreu, mas também pode ser uma tentativa de deixar uma âncora, como se ainda existisse alguma coisa humana ali dentro e ela precisasse que alguém lembrasse disso por ela. E é aqui que pra mim a 5ª temporada tem que tomar uma decisão, porque se a Fátima virou um monstro só para aparecer transformada no fim e depois sumir nos túneis, aí é muito zoado, não dá pra gastar 2 temporadas mostrando essa transformação dela pra depois ela virar só mais uma criatura sorrindo no escuro. Então, na minha opinião, ela precisa voltar como uma peça central diferente, uma híbrida, uma coisa que os sobreviventes talvez tenham medo, mas também precisem usar, porque ela sente as criaturas, ela percebe onde elas estão, ela tem um tipo de ligação ali com o monstro sorriso, e se ela ainda conseguir influenciar as criaturas de alguma forma, isso pode virar uma vantagem enorme. Imagina o grupo sem talismãs, sem segurança, com a noite voltando a ser um inferno completo. A única pessoa capaz de sentir os monstros chegando é justamente alguém que agora também é parte dos monstros. É cruel, mas é From, né? Só que isso também cria um outro problema. Quem vai confiar na Fátima? Porque uma coisa é o Ellis amar a Fátima, outra coisa é uma cidade inteira aceitar, dormir e confiar em alguém que, em tese, virou uma criatura e simplesmente pode matar todo mundo ali. Eu acho que ela vai ser útil, mas também vai ser de alguma forma isolada. E isso pode doer muito mais do que a própria transformação. E talvez a explicação esteja no sacrifício. A Fátima entregou uma criança para a cidade mesmo sem querer. O monstro sorriso veio através dela. E isso espelha muito o que os monstros originais fizeram lá atrás quando sacrificaram os próprios filhos em troca da imortalidade. A diferença é que a Fátima não escolheu isso conscientemente. Mas dentro da lógica ritualística da cidade, talvez intenção nem seja o que mais importa, talvez o ato em si já tenha sido suficiente para marcar ela. Agora, enquanto a Fátima vira peça estranha no tabuleiro, a Sofia e o Menino de Branco deixam a série com uma cara ainda mais clara de disputa antiga. A cena dos dois conversando ali no final tem cheiro de jogo que já aconteceu muitas vezes, e o Menino de Branco fala como quem já perdeu antes, mas ainda acredita que dessa vez pode ser diferente. E a Sofia responde como alguém que está acostumada a vencer. Não parece um encontro ali simplesmente casual, parece uma partida velha, repetida, ciclo atrás de ciclo. Dá pra ler isso como bem contra o mal? Dá, mas eu tomaria muito cuidado porque em From nada é tão limpo assim. O Menino de Branco parece ajudar, mas ajuda sempre com um enigma, com um empurrão indireto, com uma pista pela metade. Já a Sofia, ou o Homem de Amarelo, usando aquela forma, né, de menina ingênua, interfere de maneira muito mais agressiva, manipula, mata, empurra a personagem pro colapso, pra loucura, rouba talismã, acende o fósforo e quer ver a cidade queimando. E aí vem uma pergunta que fica martelando na minha cabeça desde que eu assisti o último episódio da 4ª temporada. Será que a cidade é só o lugar onde o jogo acontece ou será que a cidade é o próprio jogo? Porque quando os ossos saem, quando a árvore cai e o céu começa a mudar, quando o terremoto começa a abrir passagem, fechar passagem, parece que o lugar ali tá reagindo de alguma forma e não é só um cenário. A cidade parece ter vontade própria, ou pelo menos parece obedecer a alguma regra viva. Talvez o Menino de Branco e o Homem de Amarelo não sejam os únicos donos daquilo tudo. Talvez eles sejam peças maiores, servos de dois lados diferentes de uma estrutura muito antiga, e os ossos podem ser a chave dessa estrutura. Se aqueles ossos estavam no lugar ritualístico que sustenta o pacto, tirar eles de lá pode ter bagunçado todo o contrato original. E se o
contrato original foi mexido, talvez a imortalidade dos monstros também tenha sido mexida. Eu não posso cravar aqui, mas seria uma virada muito boa. Os sobreviventes descobrirem que agora dá pra matar as criaturas que antes pareciam intocáveis. E repara como isso pode conversar com a Sofia mandando a Clara esconder ou se livrar do corpo do Eldin. Porque fica na minha cabeça a pergunta, por que esconder o corpo? Só pra não causar pânico? Talvez, mas eu acho que é um pouco mais do que isso, porque se o Homem de Amarelo consegue assumir a aparência de pessoas que morreram na cidade, o Eldin acabou de virar uma máscara nova. E é aí que a Clara não está só escondendo uma morte, ela está ajudando a preparar uma infiltração. A gente já viu recentemente em cenas vazadas pelos próprios atores nos stories no Instagram, de que o Eldin está na reunião de roteiro para a 5ª temporada. E eu tô muito interessado para ver como o Eldin vai ser usado pela Sofia de Amarelo nessa nova temporada, porque ele é alguém que é um rosto conhecido de todo mundo ali. E a gente sabe que em outras vezes o Eldin, ele já foi manipulado para ajudar a cidade. Então imagina alguém da cidade encontrando o Eldin fazendo uma coisa suspeita que aparentemente está jogando contra os moradores ali. Será como que eles vão se comportar? Isso gera muita expectativa e a gente pode teorizar bastante sobre o papel do Eldin na próxima temporada. Mas é claro que isso é papo para um próximo vídeo. Falando nisso, se a Sofia realmente usar o rosto do Eldin, a Clara vira um personagem com prazo de validade muito curto. Então, na minha opinião, ela é uma das mortes mais prováveis para a 5ª temporada. Não porque ela seja o grande centro da história, mas justamente pelo contrário, ela virou uma ferramenta. E quando uma entidade como o Homem de Amarelo usa alguém como ferramenta, a chance dessa pessoa sair viva depois da função que ela exerce é quase zero. A Clara sabe demais, participou demais e agora está envolvida diretamente com a tentativa de esconder o corpo do Eldin. E isso coloca ela numa posição horrível, porque ou ela continua obedecendo e se afunda mais, ou ela tenta recuar e vira uma ameaça para a Sofia de Amarelo. E em From, quando alguém vira ameaça para esse lado da cidade, normalmente a cidade cobra um preço muito claro. Mas não é só a Clara que eu acho que está com a corda no pescoço, não. O Henry também está numa situação muito complicada agora. E aqui não é nem pelo perigo físico da cidade, é pelo estado mental dele. O cara chegou num ponto em que já não consegue separar o que é real e o que é manipulação. A cabeça dele foi empurrada para um lugar tão quebrado que qualquer sussurro errado pode jogar ele de novo nesse abismo. E o Homem de Amarelo sabe disso. Ele já percebeu onde apertar o calo ali no Henry. Já percebeu que ele carrega uma culpa, uma confusão, um desespero, né? Aquela sensação de que talvez nada daquilo seja real. Então eu acredito que as alucinações vão continuar atormentando ele durante a 5ª temporada, levando ele a fazer alguma coisa muito absurda. E tem um detalhe que eu não consigo tirar da minha cabeça, que é aquela história que o Vitor já mencionou sobre alguém se jogar do telhado no outro ciclo. Eu não vou afirmar que vai ser o Henry, né? Mas a série, se ela quiser fechar esse tipo de eco entre 2 ciclos, e ele é um candidato ideal, né? Porque ele já tá no limite, e a cidade adora pegar essas pessoas no limite e fazer com que elas achem que a única escolha que sobrou para elas é tirar a própria vida, ou a morte é a única saída do lugar. Agora, falando em morte, né, uma morte que vai ser muito sentida e muito pesada, que eu acho que vai acontecer na próxima temporada, é a do Boyd. Eu sei que isso pode parecer um pouco controverso, né, porque o Boyd é um dos pilares da série, só que justamente por isso a morte dele teria um peso muito grande pro final da série. O Boyd vem se quebrando aos poucos, os tremores estão piorando, a liderança dele já não tem mais o mesmo efeito e a confiança da cidade nele tá se rachando a cada dia mais. Não é mais aquele cara que fala e todo mundo respira um pouco mais aliviado. Agora ele fala e muita gente olha como quem pensa assim, beleza, mas quantas vezes isso já deu certo? E o mais triste é que o Boyd carrega uma culpa que nunca foi embora. Ele matou a própria esposa, né? Salvou as pessoas fazendo isso, é lógico, mas ele matou a mulher que ele amava. E esse peso não desaparece só porque ele tenta liderar as pessoas do lugar, ajudar a encontrar uma saída. Eu acho, sinceramente, que se algum dia eles encontrarem uma saída, eu não sei se o Boyd conseguiria simplesmente voltar para o mundo real e viver como se desse para deixar From para trás, né? Porque ele perdeu muito ali naquele lugar, assim como outras pessoas também. Na minha opinião, talvez ele nem queira
queira sair. Acho que muito provavelmente ele seja aquele cara que vai se sacrificar para que outras pessoas consigam sair, porque o Boyd tem essa coisa de tentar carregar a morte dos outros nas costas, e uma temporada final pode muito bem levar isso até o limite, ele finalmente não deixando mais ninguém morrer no lugar dele, mas pagando com a própria vida. Só que enquanto alguns personagens podem caminhar para o fim, a Julie pode ser o oposto, ela pode ser uma das peças centrais que a série mais precisa para responder algumas perguntas que foram feitas ao longo de 4 temporadas. Porque tudo que a gente viu nessa 4ª temporada empurra a Julie diretamente para o dom dela de Storywalking, né? Porque ela vai querer entender como aquele lugar, como aquilo tudo funciona. E mais do que isso, ela vai querer usar essas informações a favor das pessoas ali na cidade. Porque se a Julie consegue andar pelos momentos da história da cidade, ela vai poder ver o que o Jade e a Tabitha só lembram em partes, em pedaços. Ela pode voltar por períodos em que o ritual original aconteceu, ela pode ver o que disparou o massacre anterior, ela pode entender qual foi o erro que fez com que cada ciclo terminasse do mesmo jeito, e talvez possa ver até a Sophia original, antes do Homem de Amarelo assumir essa forma, ou antes dessa identidade virar a máscara que a gente conhece agora. Isso seria grandioso. Imagina o impacto todo dessa informação dentro da cidade, a Julie trazendo ao conhecimento de todo mundo, de que a Sophia pode ser alguém, alguma entidade infiltrada ali. Seria maravilhoso, seria grandioso, algo que poderia virar o jogo a favor das pessoas ali de From. E tem mais um detalhe aqui, porque se o Ankui está ligado a conhecimento, a lembranças e respostas, a Julie é praticamente a ponte viva para isso. O Jade e a Tabitha tentam recuperar o passado porque eles fazem parte do ciclo, mas a Julie pode entrar no passado como uma testemunha. Ela não precisa só lembrar, ela pode ver, ela pode viver. Então, para mim, a 5ª temporada precisa colocar a Julie no centro de toda essa investigação, de toda essa trama. Não só como uma filha sofrendo por causa da morte do pai, ou uma irmã tentando proteger o irmão. Ela precisa ser a chave, a peça central. Talvez a chave que mostre para todo mundo onde o ciclo começou, onde ele sempre quebra e onde ele pode finalmente ser interrompido. E claro que não só de teoria a gente vive por aqui, né? Eu preciso trazer para vocês notícias concretas e reais do que a gente já pode esperar para a próxima temporada. E como eu disse anteriormente nesse vídeo, a 5ª temporada já tem um sinal verde por parte da MGM, então eles já começaram as gravações, a parte de pré-produção e tudo mais, então eu acho que a gente não vai precisar esperar muito até assistir a 5ª temporada. Data de estreia exata ainda não existe, mas eu acredito que se eles começaram a gravação agora, em meados de 2027 deve ser ali a data de estreia para a 5ª e última temporada de From. Então pode acalmar o teu coração que, diferente de outras séries, a gente não vai precisar esperar um montão de tempo para ver o desfecho final, assim como, por exemplo, Ruptura, que já tá tanto tempo já em pré-produção, em produção, e grava e cancela a gravação, e a gente tá esperando aí a próxima temporada e não tem nem previsão de data de lançamento. From com certeza deve estrear em 2027. Falando em elenco, né, até agora a grande novidade, na verdade as duas grandes novidades são: uma, o Eldin possivelmente vai fazer parte da 5ª temporada, e se assim confirmando, ele deve ser ali uma nova face da Sophia de Amarelo, digamos assim, e a Julie, que agora finalmente cortou o cabelo e vai parar de usar aquela peruca horrível, né? Eu até acho isso bom, assim, a gente não ter muitas coisas sendo especuladas, porque, gente, a série tá acabando, não dá pra chegar na última temporada e simplesmente enfiar um monte de personagem novo, trama nova, mistério novo e tudo mais. A gente precisa, ao invés de levantar perguntas, começar a responder essas perguntas, né? Então, assim, o que eu posso deixar pra vocês como minha expectativa do que assistir, do que eu espero assistir na 5ª temporada, é que se a série for esperta, ela não vai tratar só uma guerra contra os monstros, porque From, na minha opinião, nunca foi sobre bichos sorrindo na janela. O terror maior sempre foi a cidade brincando com as esperanças dos moradores. Ela dá uma pista, depois pune, dá proteção, depois tira, mostra uma saída, depois transforma algo numa armadilha. Então o final precisa ser sobre quebrar essa lógica, não só sobre sobreviver à noite, mas destruir a regra que faz a noite sempre voltar pior. E talvez seja por isso, inclusive, que o menino de branco disse para Sophia que ela vai perder dessa vez, e isso se torna uma peça muito importante para a próxima temporada. Para mim, é que ele não fala como alguém que tá blefando, mas sim alguém que tá vendo se desenhar uma jogada diferente dessa vez nesse ciclo. Então agora, sua vez, eu quero ver se você comenta aqui embaixo, na sua opinião, o massacre vai acontecer de novo ou eles vão finalmente conseguir quebrar esse ciclo e ir embora? Agora, se você chegou até o final do vídeo e não
não deixou o like, cara, pelo amor de Deus. E se você não é inscrito, basta você clicar no botãozinho de inscrever-se e ativar o sininho para saber quando vai sair vídeo novo aqui. Porque, cara, ajuda demais o seu comentário aqui embaixo, me falando o que você achou do vídeo, se na sua opinião realmente eles vão conseguir quebrar o ciclo ou o massacre vai acontecer de novo. Porque, lembrando, eu respondo todo mundo aqui nos comentários. Galera, por enquanto é isso, a gente vai se falando, até o próximo vídeo, falou e fui!